Olá a todos, estamos de novo reunidos para, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciarmos a nossa jornada de hoje. E vamos fazê-lo com a oração que nos une a todos nós santos, na amizade e no amor de Deus, que é o seu amor por nós. Rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com as bênçãos e a proteção de Nossa Senhora das Dores e São José, unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciamos a nossa caminhada. Bem, a igreja festejou, hoje é dia 4, há 3 dias, todos os santos. O Papa Bento XVI tem uma expressão muito boa para isso. Ele diz que o mês de novembro começa sob um impulso espiritual e litúrgico de 2 celebrações fundamentais. Todos os santos, no dia 1º, e logo no dia seguinte, a de finados. A celebração de finados, dos nossos irmãos já falecidos. Então, a igreja celebrou isto há 3 dias e há 2 dias, no dia 1º e no dia 2. Bom, no dia 2 nós tivemos o dia da celebração dos fiéis falecidos. Já foi. E agora, no dia 1º, aqui no Brasil, por uma dispensação extraordinária do Vaticano, uma autorização do Vaticano, a solenidade, portanto, é uma festa de primeira classe, digamos assim. A solenidade de todos os santos, ela é celebrada no primeiro domingo depois do dia 1º. Se o dia 1º de novembro não cair num domingo, o primeiro domingo a seguir é o dia de todos os santos aqui no Brasil. Portanto, a celebração litúrgica de todos os santos na Igreja do Brasil, na nossa Igreja Católica, será no próximo domingo, a celebração litúrgica. Mas a festa mesmo foi dia 1º de novembro. Então, por que isso? Por que o dia 1º de novembro? Então, achei que a gente podia fazer um pequeno breve histórico de por que a igreja celebra isso no dia 1º de novembro. E isto vai lá para trás, lá no início da igreja, no início do cristianismo. Então, vamos começar por dizer o seguinte: quando a igreja começou, quer dizer, quando o cristianismo começou a se espalhar, Jesus tinha morrido, Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo veio e os apóstolos saíram pelo mundo como Jesus tinha ordenado que eles fizessem. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Foi a missão primeira e primordial dos apóstolos. Apóstolo significa isso, mensageiro da boa nova, anunciador da boa nova. Esses são os apóstolos, aqueles 12 iniciais que se transformaram depois em milhares e milhares deles, que levaram o cristianismo para todas as partes do mundo, Mas trabalho esse que não acabou e não vai acabar nunca, ele continua se desenvolvendo, que é assim que se constrói o reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica que vai sendo construído, ele vai sendo construído ao longo do tempo. E justamente isso começou lá atrás. Nos
séculos iniciais do cristianismo, a igreja foi muito perseguida. Surgiram então os mártires. Mártir quer dizer testemunha, aquele que dá testemunho de alguma coisa. Quem deu testemunho de Cristo com a própria vida é chamado de mártir. Então esse é um mártir da fé, ou seja, ele não a renegou, ele acreditava no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, na Santíssima Trindade, e acreditava na palavra de Jesus, ele próprio a palavra, o caminho, a vida. Isso foi o que eles fizeram. Ora, o que São Pedro fez? O que São Paulo fez? E eles passaram a ser chamados de santos. São os santos da nossa igreja, são todos os santos. Então esses que começaram no caminho da santidade, até se tornarem santos, nós chamamos de santos por quê? Porque eles cumpriram fielmente a sua missão. A missão de levar ao mundo, levar a todas as partes a palavra de Jesus, que era o próprio Jesus. E a praticarem essa palavra, quer dizer, colocarem em prática, segundo o famoso discurso de Jesus, chamado das bem-aventuranças. Então, o que acontece é que, nesses 300 anos iniciais, na realidade, até o ano 313 da nossa era, quer dizer, 313 anos, a igreja foi duramente perseguida. Ou ela morreu porque matavam mesmo à vontade, ou então morreu para a satisfação daqueles que enchiam os estádios para ver os cristãos serem atirados às feras. Esses eram os mártires. Pois bem, os mártires morriam, por exemplo, no Coliseu. Vamos falar do local histórico mais famoso, que era o local das grandes celebrações, das grandes corridas. Era uma espécie de Maracanã de Roma antiga. No Coliseu havia os jogos, não é? Então havia a luta dos gladiadores e havia a luta dos gladiadores com as feras, que eram leões, tigres, etc., que eram colocados naquela arena e iam e atacavam as pessoas. Portanto, havia um combate entre os gladiadores e essas feras. Quando os cristãos surgiram, aí os cristãos passaram a ser a comida dos animais, porque eles não tinham como combater a fera. Então soltavam, muitas vezes estavam amarrados. Então eles soltavam os animais selvagens, quer dizer, os leões, os tigres principalmente, até o urso, uma vez ou outra, porque havia muito urso na Europa, não era difícil pegá-los. Então o que acontece? Soltavam as feras, especialmente os leões, e os cristãos foram dilacerados pelos animais selvagens. Isto a imensa maioria daqueles que nós chamamos de mártires, porque eles foram lançados às feras simplesmente por serem cristãos, por seguirem Cristo, por viverem segundo a doutrina cristã, por fazerem na prática aquilo que Cristo pediu que eles fizessem, amando-se uns aos outros como Cristo os amara. E o que nós temos que fazer hoje, até entregando a nossa própria vida, porque assim fez Jesus. Jesus amou tanto os seus que os amou até o fim. Não é assim que São João nos conta? Nós estamos no início da Santa Ceia. É assim que o Evangelho de João começa. Ele diz: Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E esse amou-os até o fim implica na sua morte. E morte de cruz. Morreu por amor. Morreu por entrega. Entregou-se a Deus para que nós todos, em todos os tempos, aqueles que o seguissem e que acreditassem na sua palavra,
não morre a alma. Morre o corpo, não morre o espírito. Este está sempre vivo, porque é ligado ao Cristo. Isso é todos os santos. Isso aconteceu com todos os santos. E acontece conosco que vivemos assim aqui. Muito bem. Então, esses mártires, os corpos deles, dilacerados, jogados às feras, eram retirados depois, terminado o espetáculo. Algumas almas piedosas que não tinham ido para a arena do Coliseu, pegavam essas pessoas e os levavam para dar-lhes um local mais digno, um enterro, digamos assim. Só que o enterro não era embaixo da terra, digamos assim. Ele era colocado nas catacumbas que havia ao redor de Roma, fora de Roma. Então havia locais em que havia umas cavernas e eles entravam com os corpos, iam colocando os corpos, arrumavam o corpo direitinho, colocavam numa espécie de um caixão e enfiavam assim nas paredes, e aí aquilo ficava lá. Ou então não, sem mesmo nada, enrolavam apenas num lençol ou o que fosse, e eles ficavam lá. E isto foi assim, os corpos daqueles mártires, eles foram colocados lá, e aqueles locais passaram a ser locais de peregrinação. As pessoas iam a Roma para visitar os mártires. E visitar os mártires significava ir às catacumbas, que existem lá até hoje. São Calixto, Cecília Metela, São Sebastião é uma das mais famosas. Depois tomaram esses nomes, não tinham esse nome na época, mas depois São Sebastião, um mártir. São Calixto, outro mártir. Cecília Metela, uma dama da sociedade romana, outra mártir. Então, esses locais passaram a ser locais de atração dos peregrinos cristãos. Da mesma maneira como hoje se vai ao Santuário Nacional de Aparecida e a outros locais de peregrinação pelo país, ia-se em Roma aos locais onde estavam sepultados os mártires, que eram fora da cidade, nas catacumbas. Então, a gente pode imaginar a quantidade de corpos que estavam lá. Colocados, quer dizer, vamos dizer, entre aspas, enterrados, nem todos foram enterrados. E aí o tempo foi passando e o que acontece? Acontece como acontece com todos nós. O corpo vai se decompondo e acaba virando apenas o quê? Os ossos. Sobram os ossos que ficavam naqueles lugares. Então, quando 2 séculos depois, isso aconteceu do ano 313, vamos colocar assim para frente. Então, e os outros já estavam colocados antes, não é? Quer dizer, já tinham sido, não morreu só em 313, foi ano de 313, acabou isso. Veio Constantino e botou um ponto final nessa carnificina. Porque ele baixou um edito, o edito de Milão, porque Roma já não era mais a capital do império, era Milão, no norte da Itália, era Milão, que era a capital do império. Então, Constantino, governando Roma de lá, ele baixou um edito, quer dizer, uma lei, proibindo a perseguição. Ele acabou com a perseguição à Igreja Católica. Acabou com a perseguição. Oficialmente não era mais possível perseguir ninguém. Isso foi Constantino a partir de 313. Aí então a igreja ficou livre para se desenvolver. E foi quando ela começou a crescer, a ponto de se tornar o quê? A religião oficial do Estado. Antes era perseguida e depois passou a ser a religião oficial do Estado. E o Papa já tinha esse nome de Papa, que quer dizer papai, era a pessoa, a autoridade maior. O Papa, ele passou a ser o governante principal de Roma. Por quê? Porque o imperador tinha ido embora.
Então o Papa é chamado de quê? Pontífice, não é? O pontífice romano. Pontífice vem de pontifex, e pontifex quer dizer o encarregado das pontes de Roma, que eram muitas. Então, na realidade, o Papa seria um administrador, uma espécie de prefeito da cidade de Roma, e que acabou se tornando o governante principal na falta do imperador, porque o imperador tinha ido para lá, para o norte da Itália, e delegou ao Papa, quer dizer, o Papa foi substituindo o imperador. Foi assim que começou o poder temporal dos papas, ou seja, a autoridade deles sobre as coisas temporais. Então a igreja começou a crescer e, claro, cresce em riqueza, e a riqueza traz o quê? Corrupção e assim por diante. Houve uma confusão entre a igreja verdadeira e a igreja que surgiu disto, mas isso não é o assunto nosso hoje. Então o que nós temos aqui é exatamente isso. Então os papas, quando eles começaram a administrar, eles tiveram nas suas mãos o quê? Aquela situação. E ele era o Papa. Então um desses papas resolveu fazer o seguinte: resolveu pegar os restos mortais dos mártires e trasladar esses restos mortais, tirar das catacumbas, que são os ossos, etc., e levá-los para um lugar apropriado em Roma. Quer dizer, na cidade. E ele escolheu um lugar para isto. O lugar chama-se, que eu coloquei lá em cima, Panteão. Está lá, breve histórico escrevido lá do Panteão. O que é o Panteão? Panteão é uma palavra grega que se panteão. É o lugar onde estão sepultados os maiores da história daquele país. Isto acontece em Paris, por exemplo, há um local maravilhoso que é o do túmulo de Napoleão Bonaparte. Chama-se os Inválidos, Les Invalides, em Paris. Há uma igreja católica lá, uma igreja dentro dos Inválidos, e porque está ligada, evidentemente, ao catolicismo, visto que a França é um país católico. Então está lá ligado. É o local onde estão sepultados os maiores, as figuras maiores do país. E quando você não tem isto, você tem o nome Panteão, passou a se associar àqueles que são os maiores. Em Portugal há um dia especial em que se comemora, em que se faz uma celebração daquelas pessoas cujo nome está colocado no Panteão. Não é ele que está lá enterrado ou está lá exposto, né? O Napoleão é o caixão dele, aquela coisa de mármore, etc. E é bem no centro, então embaixo da cúpula, quer dizer, é o que chama a atenção. Quiseram colocar lá o general de Gaulle, ele é que não quis, mas outros foram colocados lá, e aí você tem escritores, tem isso, tem aquilo. Muito bem, então esse panteão romano precedia muito a essa trasladação dos restos mortais dos mártires. E por que o Papa levou-os para lá? Foi muito simples. O Panteão é uma das estruturas de engenharia, né, de uma edificação, e do ponto de vista arquitetônico considerada a primeira de todas. É a mais impressionante obra de arquitetura e engenharia que a antiguidade mais recente nos legou. O Panteão, na realidade, foi mandado construir por um cônsul romano. Foi na época do consulado, isto no 6º século antes de Cristo. Na realidade, no ano 502, 503, foi que o Panteão se ergueu. E no consulado de um indivíduo chamado Agripa. Agripa mandou construir o Panteão porque ele queria colocar num lugar só as divindades adoradas pelos romanos. As estátuas de Júpiter, Mercúrio, Hera, enfim, os deuses e as deusas romanos.
Assim como no Egito você tinha as pirâmides, tinha aqueles grandes marcos de Luxor, Karnak, os romanos fizeram a mesma coisa, mas concentraram num único lugar. Então as grandes estátuas, principalmente de Júpiter, que as estátuas eram espalhadas pela cidade inteira. Então há uma que está lá até hoje, chamada Júpiter Capitolino, que está no Capitólio. O Capitólio está no alto de uma colina, então aquela estátua é enorme, colocada lá no alto da colina. Mas o Pânteon serviria para abrigar, digamos assim, os deuses. É a morada dos deuses. Da mesma maneira como os gregos tinham o Olimpo, o Monte Olimpo, onde habitava Zeus, o Zeus grego passou a ser Júpiter para os romanos. Então o Zeus que estava no Olimpo, o Olimpo é o local de adoração deles, é o local de morada deles, no alto de uma montanha. Em Roma, é nessa construção chamada Pânteon. E no Pânteon, então, eram venerados e adorados os deuses e as deusas romanas, que eram, evidentemente, deuses, eram estátuas, eram ídolos pagãos. Ora, no momento em que a Igreja Católica, ela é a dona da cidade, a administração da cidade passa para ela, e o catolicismo já estava assim, o cristianismo já estava se impondo como a religião oficial do Estado. O que acontece? O Papa, que era o chefe da igreja, resolveu mostrar que só havia um Deus e um Cristo, e que por Cristo, aqueles deuses pagãos, o Deus adorado pelos cristãos era maior do que os deuses pagãos. Então, ele escolheu, o Papa, o local de adoração dessas deidades pagãs para colocar ali numa igreja, transformou o Pânteon numa igreja, e como ele é circular, ele é um círculo perfeito, ele transformou aquela igreja, transformou o Pânteon numa igreja católica, com missa, com tudo, enfim, a celebração litúrgica era feita lá. E é claro que ele teve que consagrar essa igreja, não é, a alguém. E ele fez o seguinte: tirou aquelas estátuas todas que estavam lá, e no lugar das estátuas ele inseriu os restos mortais dos mártires no Pânteon. E num determinado dia 13 de maio do ano 610, veja bem, ano 600, foi 3 séculos depois de o cristianismo se impor como religião, não é? Não, deixou de ser perseguido. Levou 300 anos sendo perseguido, e depois, outros 300 anos, ele já estava firme como a religião do Estado. Aí o Papa da ocasião, chamado Bonifácio IV, fez trasladar numa grande solenidade, começou a trasladar, aliás, no ano 610, mas ele começou em 607. A trasladação levou 3 anos. 3 anos que ele foi retirando o que pôde ser achado, e foi achado muito osso, evidentemente, muito resto. Levou estes restos para aquele local e consagrou aquele local. Passou a ser um local sagrado. É uma igreja, na realidade, até hoje. É uma igreja, existe uma igreja lá dentro. A missa passou a ser celebrada lá, enfim, todos os encontros, toda a liturgia católica passou a ser celebrada naquele lugar, outrora um templo pagão. Porque o Deus cristão era maior do que todos os deuses pagãos. O Deus cristão vencera contra os deuses pagãos. E como testemunha disso estavam os mártires.
Aí ele trouxe os mártires e trasladou os ossos para lá e lá os enterrou, que ele colocou num lugar sagrado, os abençoou. E é o dia dessa consagração, a consagração do Pânteon como igreja católica, aconteceu no dia 13 de maio do ano 610. E ao dedicar o Pânteon como igreja, a dedicação se faz assim: vamos inaugurar a igreja vai tomar um santo como padrinho, a nossa, São José e Nossa Senhora das Dores, e assim vai pelo país. E lá em Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e vai por aí afora, São Sebastião, São José, Santo Antônio, não é? Então os santos foram se tornando titulares das igrejas. E em Roma, há 25 igrejas, que são 25 títulos eclesiásticos, corresponde a 25 títulos eclesiásticos, porque são as mais antigas igrejas de Roma. Quando o Papa cria um cardeal, o cardeal toma o título de uma dessas igrejas. A ele é dado o título de uma dessas igrejas. Então, o que acontece? Acontece simplesmente que o Papa, levando isso para lá, ele consagrou. E consagrou a igreja a Nossa Senhora. A igreja do Pânteon é a igreja de Nossa Senhora, ou então Santa Maria. E como ele tinha colocado os mártires lá, a igreja passou a ser conhecida, o Pânteon passou, a igreja do Pânteon, e portanto o Pânteon passou a ser conhecido como igreja de Nossa Senhora e dos Mártires. No início foi assim, Nossa Senhora e dos Mártires. Bom, e aí ficou. Isso foi em 610, com o Papa Bonifácio IV. O tempo passou, os séculos passaram. Em pouquíssimo tempo, os outros santos, aqueles, por exemplo, São Pedro, São Paulo, aqueles que tinham sido os iniciais, começaram a ser venerados como santos em outras localidades que não só Roma. A coisa começou a se espalhar. E é claro que entravam aí os mártires. Olha, São Sebastião era um mártir, e começou a ser venerado em outras partes também. Foram chamados de santos. E em cada localidade você tinha um santo sendo venerado. No Rio de Janeiro você tem o de São Sebastião, em São Paulo é São Paulo. Então você tem o dia de São Paulo, tem o dia de São Sebastião. E assim foi acontecendo, pipocando daqui para lá, de lá para cá e assim por diante. Até que chegamos ao ano de 835. No ano 835, o Papa da ocasião, Gregório VII, tinha mandado fazer uma obra no Pânteon e reformou lá, ou colocou alguma coisa a mais no Pânteon, que era uma igreja, e ele resolveu rededicar, quer dizer, dedicar de novo aquela igreja, que era a igreja de Nossa Senhora e dos Mártires. E Nossa Senhora e dos Mártires facilmente se transformou em um outro título de Maria. Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora, aqui é das Dores, mas lá em Roma, por causa do Pânteon, era Nossa Senhora dos Mártires. Mas originalmente a igreja era de Nossa Senhora, dedicada a ela, e aos mártires. Só que os mártires eram santos. E como os santos, os outros que já eram conhecidos e eram venerados, eram celebrados em vários locais, o Papa Gregório VII resolveu então unificar tudo, chamar todos para um único dia. E o dia em que se comemoravam os santos em todos os lugares era o dia de dezembro.
Aí ele esperou o dia 1º de novembro do ano 835 para fazer a nova dedicação do Pânteon. Então o Pânteon, que se chamava, que era dedicado a Nossa Senhora, continuou dedicado a Nossa Senhora. Mas ao invés de ser Nossa Senhora e dos mártires, a partir do ano 835, olha bem, isso não é uma coisa da noite para o dia. Do ano 835 passou a ser igreja, o Pânteon passou a ser conhecido como a igreja dedicada a Nossa Senhora e todos os santos, os mártires e aqueles que já eram conhecidos, quer dizer, todos os santos. E como esse todos os santos, havia um dia que se comemorava aqui, lá no outro lugar, era o mesmo dia, que era o dia 1º de novembro, o que fez o Papa Gregório VII. Ele rededicou o Pânteon no dia 1º de novembro. E no dia 1º de novembro do ano 835, a liturgia celebrada, quer dizer, já havia uma liturgia, traduzindo numa outra linguagem, já havia uma missa feita, especialmente para os mártires, passou a ser a missa de todos os santos. Nossa Senhora e todos os santos. Ora, se ela já era Nossa Senhora dos mártires, porque os mártires eram celebrados junto com ela, agora que ela continuava sendo celebrada, venerada naquela igreja, ela passou a ser Nossa Senhora de quê? De todos os santos. Para o povo, é Nossa Senhora de todos os santos. Isso começou no dia 1º de novembro, por isso a festa é no dia 1º de novembro. Não pode ser no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5. É dia 1º de novembro, porque já está tradicionalmente feito. Mas aqui, como nós somos um pouquinho diferentes, há uma autorização especial, que precisou ser uma autorização lá do Vaticano, para que a Igreja do Brasil celebre, porque é uma solenidade, na realidade é solenidade, ou seja, é uma festa de primeira classe, é uma festa topo. Reza-se o credo não se reza nenhum dia, a não ser no domingo, que é o dia do Senhor, ou então nas grandes solenidades. Agora, se for uma festa, como a de hoje, São Carlos Borromeu, não se reza o credo. E como no credo a gente já rezava, creio na comunhão dos santos, pronto, lá está a comunhão dos santos. Aí, celebrado no dia 1º de novembro. Foi assim que começou a celebração de todos os santos, no dia 1º de novembro. A partir do ano 835. Fazem umas críticas à igreja, porque fez isso, fez aquilo. Não tem nada disso. Não, as coisas da igreja não são feitas assim num estalar de dedos, porque o Papa quer, ou o pároco quer, ou o bispo. Não é nada disso. Isso é feito com base em alguma coisa de importância, quer dizer, algum momento, alguma solenidade, algum escrito, enfim, alguma história de importância, chancelada, quer dizer, marcada com o selo da tradição. Então vem a tradição. Se a gente faz isso para as coisas mundanas, para as coisas terrenas, e nós acabamos de assistir a isso, agora em setembro, com a morte da Rainha Elizabeth II, que o que imperou foi a tradição, não só para a morte dela, não é? Para honrá-la na morte, mas na ascensão do filho. Por isso a linguagem utilizada naquelas proclamações e tudo é uma linguagem lá da Idade Média, porque a coisa vem assim. E se essa tradição não for mantida, coitado do país que não mantém as suas tradições. Aqui, no caso da nossa igreja, é bem que a gente comemore, por exemplo, Santo Antônio lá no Largo da Carioca, no dia
13 de junho, então vai aquela gente toda para lá, para o convento, ou pelo menos ia antes da pandemia. Agora não sei, eu mesmo fui muitas vezes. Então o que acontece é o seguinte, então isso nós temos. Nós vamos a Fátima, não é? Em peregrinação, como vamos a Aparecida em peregrinação. E vai-se ao Panteão também. Não é mais uma peregrinação, mas uma visita que se faz. E aí se estendeu. A igreja permitiu, como permite aqui também, mas a igreja permitiu que outras figuras célebres fossem enterradas no Panteão. Então, quando a gente vai visitar o Panteão, então está lá, os mais não sabem, mas há um localzinho, só tem uma lápide assim metida na parede, porque ali estão os restos mortais de um dos maiores pintores da história da humanidade, Rafael, que pintou os quartos, né, as grandes salas, os grandes quartos, os grandes corredores do Vaticano. Rafael, um dos maiores pintores da humanidade, está enterrado no Panteão. E é uma lápide assim, embaixo, também tem na parede, bem embaixo, encostado no chão, está lá. A lápide, aqui jaz Rafael Osanzio. E aí pronto, só isso. Não precisa de mais nada. O resto está na obra. E assim devemos ser nós. Que o nosso nome fique eternizado na obra. Ou simplesmente por termos feito aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é o básico, isto é o fundamental. Essa é a síntese do famoso Sermão das Bem-aventuranças, que é o Evangelho desse domingo. Muito bem. Então, a história do Panteão a gente pode resumir assim, dessa forma. A missa, como eu disse, a liturgia desse dia, a liturgia da missa de todos os santos, ela é muito antiga. E ela foi feita em cima da missa dos mártires. Então, ela é realmente muito antiga. A igreja, querendo celebrar, portanto, todos aqueles que já estavam na glória do Pai, depois vêm os estudos da igreja, então a igreja é dividida, não é? Quer dizer, a igreja sempre está em peregrinação. A igreja peregrina é a igreja nossa, aquela dos vivos, que estão na terra ainda, caminhando para a igreja verdadeira, que é a igreja do céu. Não é? Quer dizer, para a nossa pátria final, que é o céu, porque a nossa caminhada se dá sempre na direção de Deus, quer dizer, do Deus do céu. A nossa pátria é a Jerusalém celeste. É para lá que estão todos os santos. E Jerusalém celeste quer dizer um com Deus já, nesse momento. Já vê a Deus face a face. Então, são todos os que morreram. Esses são todos os santos. Não são apenas aqueles que estão nos altares, reconhecidos oficialmente pela igreja. Mas não, nós conhecemos santos. Várias pessoas com quem. E por que santos? Exatamente porque nós sentimos no fundo do nosso coração, lá no cerne do nosso ser interior, o que aquela pessoa representa para a gente, representa para a comunidade, representa para a igreja. Aí a gente chama de santo. Por que não nós? Basta que hajamos, não é, na nossa vida, pratiquemos aquilo que Jesus pediu que nós praticássemos, repito, sintetizado no Sermão da Montanha, que é o famoso Mateus 5, 1 ao 12, que vai ser lido agora, no domingo que vem, na missa. São as bem-aventuranças. Aquilo ali é uma espécie de síntese de Jesus. Então, aquilo que ele disse no sermão, é exatamente aquilo que nós devemos praticar, que nós devemos fazer. Mas tudo isso se resume num único mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Tanto que Jesus completa isso, depois de falar esta frase, ele diz assim: é assim que todos reconhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros como eu amei, porque isso os torna irmãos. E que nós, na nossa oração do credo, dizemos que isso é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos quer dizer, entre nós aqui, na nossa igreja peregrina, na nossa igreja ainda viva, que é aquela que caminha nesse vale de lágrimas, mas que nós estamos unidos com aquela igreja que já está lá no céu, a igreja gloriosa, e aquela que a igreja, quer dizer que o ensinamento da igreja nos diz ser a igreja padecente, aquilo que a gente chama de purgatório, aqueles que ainda não estão na glória de Deus diretamente, e que tem a nossa oração, quer dizer, nós pedimos sempre por eles, porque nós estamos unidos a eles, no amor de Cristo. Então a gente ora por eles, é por isso que a gente ora pelos mortos. É porque eles estão vivos dentro de nós, na nossa memória, na nossa lembrança, muito viva, por tudo aquilo que eles fizeram para a gente, porque nos ajudaram a fazer. Então, pelo seu exemplo de vida, santo é aquele que nos lega um exemplo de vida segundo a palavra de Jesus. Nossa Senhora nos dá essa instrução nas bodas de Caná, quando ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Se é fazer tudo o que ele vos disser, partindo de Jesus, o que ele nos disser para fazer e nós fizermos, nós estaremos agindo o quê? Santamente. E se agimos santamente, quer dizer que somos o quê? Santos. Razão porque São Paulo, apóstolo, nas suas cartas, se dirigia a todas aquelas pessoas que ele conhecera, as comunidades que ele fundara, se dirigirá a todos os membros desta comunidade, quer dizer, os cristãos, como santos. Chamava todos de santos. Então, santo é aquele que se une pelo amor de Cristo, no amor de Cristo, fazendo aquilo que Cristo nos pede para fazer. E isso está lá no Evangelho. É a palavra de Jesus. E aí vem uma coisa de uma pergunta que a gente tem que se fazer. E nós, como estamos na nossa prática diária, lemos a palavra de Cristo, porque ali nos alimentamos da palavra de Cristo, e principalmente na missa, na liturgia da palavra, prestamos atenção ao que está sendo proclamado? Quem está proclamando sabe o que está falando? Não esquecer de que aquele que vai ali falar também é santo, e tem que ajudar-nos a sermos santos. Então tem que falar bem, ler bem, dar a entender bem tudo aquilo que está sendo dito. Eu queria dar uma passada rápida na liturgia de domingo, para que a gente tivesse, na hora que for assistir a missa, ou estiver presente na missa, a gente entender algumas coisinhas que são importantes. Então eu coloquei ali no B a liturgia de domingo. Ali estão as 3 partes da liturgia da palavra. A primeira leitura, eu só não coloquei ali o salmo, mas a primeira leitura é retirada do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo número 7, versículos 2 ao 4 e 9 ao 14. 2 ao 4 e 9 ao 14, é isso aí. Então diz assim no capítulo número 7, começa assim: depois disso vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. Pronto, não vamos descer a grandes detalhes,
vamos entender apenas isso. São 4 anjos que estão em pé nos 4 cantos do mundo. Uma coisa rápida para entender. 4 cantos do mundo significa o quê? Norte, sul, leste, oeste. Então entendemos que seja o mundo inteiro. Então cada canto do mundo, no norte existe um anjo, no sul existe um anjo, no leste existe um anjo, no oeste existe outro anjo. Esses anjos estão ali controlando alguma coisa, ou são responsáveis por alguma coisa, na visão. A linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica é cheia de imagens. Esses anjos estão diretamente relacionados com o que está escrito lá no Antigo Testamento, na profecia de Daniel principalmente, mas está em Jeremias também, está em Ezequiel, mas principalmente Daniel. Não temos tempo, nem é o local exato para a gente fazer isso, só estou dando uma vista geral. Tudo isso daqui, o que o vidente está vendo, e aqui o vidente é São João Evangelista. Esta história foi escrita pelo ano, quase no final do 1º século do cristianismo. O Apocalipse foi escrito entre o ano 95 e o ano 100 da nossa era, quer dizer, quase 100 anos depois do nascimento de Cristo, 70 e tantos anos depois da morte de Cristo, e da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. É o livro que encerra, que fecha a Bíblia. Então, é cheio de imagens, porque o autor, devido à perseguição, ele não podia ficar escrevendo claramente. Ele está falando de fulano. Aqui é claro, os estudiosos descobriram que ele se referia a algumas potências da época, Roma, entendeu? Os dominadores da época, as potências dominantes da época, que eram os que escravizavam os outros povos. Ele está se referindo a isso, mas numa linguagem diferente, que ninguém entendia, quer dizer, o povo comum não ia entender. Mas aí diz assim, então eles estavam, olha aí, os anjos, estavam segurando os 4 ventos da terra. Isso aparece na profecia de Daniel, e na profecia de Jeremias, e na profecia de Ezequiel. Os 4 ventos da terra. Os ventos da terra seriam aqueles elementos que destruiriam a terra. A terra seria destruída. E seria destruída como fora Sodoma e Gomorra, seria destruída. E esses anjos que estão lá pendurados na frente, são os anjos rebeldes, aqueles que serão autorizados por Deus a destruir tudo. Só que, diz aqui, então, a terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Os anjos serão os responsáveis por essa destruição, por levar a destruição. São os chamados anjos rebeldes, os anjos da destruição. Eles existem, eles estão autorizados a isso. Já iam desencadear a destruição, mas eles estão parados. Um no norte, outro no sul, portanto, está se referindo a todo o universo, a toda a terra. Mas eles estão parados, eles não estão fazendo nada, ainda não iniciaram esse processo. Por quê? Aí entra o versículo número 2. Diz assim, então vi outro anjo, que subia do lado leste, de onde o sol se eleva. O sol representa quem? O próprio Deus, com a sua luz. Então ele subia do lado leste, e que tinha na mão o sinete de Deus, do Deus vivo, quer dizer, um selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. Portanto, como eu disse antes, aqueles 4 anjos tinham recebido esse poder, não faziam isso porque eles queriam, nem faziam isso porque eles podiam fazer. Eles podiam fazer, mas não tinham autoridade para fazer. Só que eles tinham recebido essa autoridade e já iam executá-la. Aí apareceu um outro anjo, um anjo mais poderoso.
porque ele trazia na mão o quê? O sinete, o selo do Deus vivo. Lá no Antigo Testamento, no Êxodo, o que Deus diz para Moisés? Manda que os judeus pintem as portas, não é? Com o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro que eles iriam imolar naquela noite de Páscoa, na primeira Páscoa. Por onde estivesse pintado de sangue, o anjo destruidor passaria direto. Ele desceria para acabar, para exterminar os egípcios. E aqueles do povo judeu não seriam exterminados, desde que tivessem na porta, não é? A porta marcada com o sangue do cordeiro. Nos batentes da porta, com o sangue do cordeiro. Olha aqui. Esse desce, tá vendo? Isso é transferido para o Apocalipse dessa maneira. Aí já será um sinete, um selo. É como se ele tivesse um carimbo para carimbar a cabeça de cada um com o sinete. Aqueles que tivessem sido marcados com o selo do Deus vivo, esses não morreriam. Os anjos exterminadores não poderiam exterminar. Diz o Apocalipse, então, que o anjo disse o seguinte: não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, quer dizer, não destruam nada, até que, isso é o anjo que vem com o sinete, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Portanto, haverá os que serão destruídos e haverá os que serão salvos. Os que serão salvos terão a marca do Deus vivo neles. E os que serão destruídos não terão a marca do Deus vivo. Hoje o sinete que está na nossa testa nos foi dado não por um sinete, mas pela água do batismo. Quando nós somos batizados, nós somos recebidos na família de Deus. Aí me foi dito, continua, já é no número 4, aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil, e eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. Portanto, o vidente, São João, ele está olhando, ele está vendo uma cena acontecida lá atrás, na história do povo hebreu. Isso aqui representa o êxodo, o povo saindo da escravidão do Egito para a libertação, para a terra prometida. Eles eram o povo de Deus, iam sair. E diz, são 144 mil, esse número é simbólico, é uma quantidade enorme de gente, mas somente das tribos do povo de Israel. É um número enorme, 12 ao quadrado, 12 é um número perfeito e é ao quadrado, então é mais que perfeito. Mas são 144, portanto o número é limitado. Esse número limitado se refere a quê? Ao Antigo Testamento, porque está falando especificamente do povo hebreu. Então, essa primeira parte diz respeito ao Antigo Testamento. Do 2 ao 4 se refere ao Antigo Testamento. E por que isso? Porque mais adiante, do 9 para frente, aí vem assim: depois disso, olhei e vi uma multidão, uma enorme multidão, tão grande que ninguém podia contar. Os outros são 144 mil, é um número definido, um número específico. Aqui não, aqui não se pode contar. Eram de todas as nações, tribos, raças, línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Apareceu o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro imolado,
eles estão diante do trono, o trono representa Deus, mas é gente que não acaba mais diante de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro é o Filho unigênito de Deus, é Jesus Cristo. Então essa gente toda estava diante de Deus e de Jesus. Não são mais 144 mil, é uma quantidade incontável de pessoas. Eles estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. E aí vai terminar essa primeira parte, não é o 14, mas aqui termina o 10. Então veja bem, aqui nós estamos diante de uma multidão incalculável. Como estão diante do Cordeiro e estão de pé diante do Cordeiro, de pé por quê? Porque aqueles 144 mil, numa outra passagem, eles aparecem deitados, debaixo de uma lápide. Então eles estão mortos. Mas esses agora já estão de pé. Eles estão de pé por quê? Porque morreram e ressuscitaram. Ressuscitaram por obra e graça de quem? Do Cordeiro, que imolado, Cristo na cruz, pelo seu sangue, remiu os pecados de todo mundo. João está se referindo aqui à morte e à ressurreição de Cristo, e dizendo que o Cristo é o Cristo Salvador. A segunda parte é toda ela já do Novo Testamento, quer dizer, pós-Cristo, a partir de Cristo. Antes de Cristo estão deitados, depois de Cristo estão de pé. E mais, a roupa está branca. Branca por quê? Porque foi lavada no sangue do Cordeiro, significando que o sangue tem esse poder de alvejar a roupa, torná-la branca. Ora, o branco é o símbolo da pureza. Aquela gente toda tinha pecado, no entanto agora perderam os pecados. E o que lavaram os pecados daquela gente? O sangue do Cordeiro. O sangue é vermelho. Vermelho tingiu a roupa, que se transformou em roupa branca, branca da pureza. E pureza porque eles levam na mão palmas. No domingo de Ramos, isto aqui é vivenciado, quando na procissão a gente vai com os ramos. No batismo, isso aqui é vivenciado. Normalmente, quando se trata de uma criança, ou então de uma criança, não um adulto necessariamente, mas até mesmo um adulto não seria problema, normalmente vem com que roupa? Uma roupa branca. O branco do batismo representa isso. E o sangue do Cordeiro, aqui mencionado, no batismo, representa aquela vela. O círio pascal representa Cristo, a luz de Cristo. E o padrinho de batismo da criança, ou da pessoa que está sendo batizada, vai lá, acende a vela que ele tem na mão no círio, e vem com a vela e bota perto da pessoa que está sendo batizada. Por quê? Porque ele está recebendo o quê? A luz de Cristo, que aqui que representa o sangue derramado por Jesus na cruz. É a luz e é o sangue, em suma, é aquilo que traz a salvação. Portanto, a primeira leitura desse domingo da festa de Todos os Santos, ela tem a ver com isso, com o Antigo Testamento na primeira parte, e na segunda parte o que vale, quer dizer o Novo Testamento, a partir de Cristo. Cristo é o Salvador e transforma todas aquelas pessoas nos santos da festa. Todos são santos, daí todos os santos. Todos os santos são esses, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Os outros 144 mil também, mas virão depois. Primeiro são esses. E outra coisa, os outros são um número específico, e esses não. A partir de Cristo somos todos.
Na realidade, é toda a humanidade, inclusive os judeus. A humanidade que é remida pelo sangue do Cordeiro. É toda a humanidade que vai com palmas na mão. Palmas na mão quer dizer vencedor. Vencedor da morte por si, não. Pelo Cordeiro, que se deixou levar à morte, mas saiu dela vitorioso com a ressurreição de Cristo. Aqui está sintetizada a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E a vitória final de todos os santos. Porque o Cristo não veio para condenar ninguém, veio para salvar todo mundo. E salvando todo mundo, reconcilia o mundo todo, todos os santos, com o Pai. Esse também é o sentido mais forte da festa, da celebração do dia seguinte, que é o dia de finados. O dia de lembrarmos os nossos fiéis, os nossos entes queridos falecidos. Eles são os beneficiários já, porque já passaram pela morte, e não morreram. A morte é uma passagem, ou seja, é uma porta que se abre para a eternidade. É isto o significado da morte. Então, é triste, é acabrunhante, pesa muito na gente, mas não nos devemos deixar levar pelo desespero, nem ficar histéricos. Porque ela é uma porta, a porta de entrada para esse lugar aqui para o céu, em que a pessoa passa já com a sua roupa alvejada no sangue do Cordeiro e com uma palma na mão. Sou vitorioso, sou um santo de Deus, mas somos santos a partir daqui. Desde que, como repito, façamos exatamente o que contém a terceira leitura, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 10, ou 1 ao 12, ali é 1 ao 12, que fala das bem-aventuranças. Ou seja, Jesus estabelece o programa do reino. E isso tudo se funda no que diz São João na segunda leitura, que corresponde à segunda leitura. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São João, o famoso capítulo número 3, versículos 1 ao 3. São João 3, 1 ao 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Pronto. Aqui está na primeira frase a síntese de tudo e a explicação de tudo. Vejam como é grande o amor do Pai. Então nós temos o amor do Pai. Só que o Pai é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a Santíssima Trindade. Então nós temos aqui, veja como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato filhos de Deus. É por isso que o mundo não nos conhece, diz São João, o autor do Apocalipse. E do quarto Evangelho. É por isso que o mundo não nos conhece, porque somos filhos de Deus. Então nós temos no mundo aqueles que são filhos de Deus e aqueles que se recusam a ser filhos de Deus. Eles se recusam a ser filhos de Deus, não se reconhecem como filhos de Deus, não aceitam Deus porque dizem que Deus não existe. Só que Deus nos conhece, Deus sabe melhor, e Deus, apesar das pessoas que eles viram as costas, Deus não desiste de ninguém e pacientemente vai atrás. Mas nós que fomos batizados, e a gente tem que ter sempre isso em mente, nós somos filhos de Deus, e por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, nós sabemos isso, quer dizer, nós não sabemos o que vamos ser adiante, na vida verdadeira. Por quê? Ele acrescenta, mas nós sabemos isto: quando Cristo aparecer,
ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. Lembram-se que Jesus viveu uma vida, aí num determinado momento ele se transfigurou. E na transfiguração, os 3 discípulos dele que lá estavam no monte, viram Jesus transfigurado, quer dizer, viram Jesus divino. A luz feérica que emanava dele. Nós somos essa, Jesus diz que nós somos a luz do mundo, mas nós seremos esta luz quando estivermos diretamente nele, formos um com ele, e sendo um com ele, um com o Pai. Isto é a nossa vida futura. E a gente vive dessa esperança. Nós podemos passar na maior escuridão aqui, a pandemia revelou isso. Mas a nossa esperança é que a nossa vida não termina aqui. Ela vai, aqui é uma vida verdadeira, porque nós somos de carne e osso, nós vivemos com o pé no chão. Mas é esta vida. A verdadeira vida é a do futuro. É aquela em que nós seremos filhos totais de Deus, porque um com Ele, no amor dEle, pelo amor dEle, que foi expresso para nós, que foi nos revelado pelo Filho, que é Jesus Cristo, impulsionado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é amor. É o que liga, é o que nos liga a Deus e a Cristo, é o Espírito de Deus. Nós não somos apenas carne, nós somos carne e espírito. E conclui São João, e todo aquele que tem essa esperança em Cristo, então é preciso ter essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Então o que é que nós devemos ser? Nós devemos ser puros como Cristo. Mas isto é muito difícil de se alcançar. Então, se não somos ainda puros como Cristo e devemos ter consciência disso, isto não nos impede de continuarmos a nossa vida lutando para adquirir esta pureza, porque a pureza nós já recebemos. Agora temos é que colocá-la em prática. Temos que acreditar nisto, que somos puros. E acreditar que somos puros é porque acreditamos no Cristo. Nós somos um com Cristo. E sendo um com Cristo, nós somos puros como Cristo é puro. São João, não sou eu que estou falando, é São João. Agora, isto não é um passe de mágica. Deus quer, Deus sabe que nós somos puros, que nós podemos ser puros, mas Ele quer que nós lutemos para conquistar esta pureza, conquistar a pureza de Cristo. E como é que a gente conquista isso? Fazendo o que Cristo disse para nós fazermos. Repito, aí nós vamos cair na terceira leitura, que é do Evangelho. Fazer as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças estão lá escritas, a gente já sabe, mas as bem-aventuranças elas podem se resumir nisto: caridade e humildade. Caridade é amor, é viver no amor, viver do amor, viver pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amar a Deus é amar a Cristo, amar a Cristo é amar o irmão especialmente o mais necessitado. Toda vez que nós agimos assim, nós estamos agindo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa é apenas uma ideia que eu gostaria de colocar nesta véspera da solenidade de Todos os Santos. E eu queria passar para vocês também uma palavra do Papa Bento XVI. O que o Papa Bento XVI diz acerca desses todos? Os santos formam como que uma grande nuvem. Veja que imagem, uma grande nuvem, porque são essas milhares e milhares, uma quantidade incontável. Então o Papa Bento XVI via isso, que é como se fosse uma grande nuvem de testemunhas. Lembram-se das testemunhas? Aquelas que foram levadas para o panteão, de testemunhas, ou seja, deram o testemunho do Pai,
deram testemunho do Filho com a sua vida e, consequentemente, deram testemunho do Espírito Santo, porque levaram uma vida movidas pelo Espírito Santo. Então, nós todos somos parte dessa nuvem, porque ele não fala os santos que estão no céu, não, nós já somos parte disso. Com elas, quer dizer, com essas pessoas que já foram, nós formamos o corpo de Cristo, quer dizer, a igreja. O que nos une aos santos? A esperança. Tudo bem, levamos uma vida de esperança. A fé, tudo bem. Mas não é isso que nos une. O que nos une, nós, com aqueles que já se foram, é o amor. É aquilo que no credo nós dizemos, que cremos na comunhão dos santos. Comunhão quer dizer unidos com. Se os santos são aqueles que já nos antecederam, são aqueles que a gente vê no altar, mas são também aqueles que a gente conheceu. Olha, vamos desculpar eu falar isso, mas eu não vou deixar de falar, não. Dos maiores santos que eu conheci foi uma santa, a minha mãe. Minha mãe foi uma santa. Porque ela viveu na humildade e na simplicidade. Nossa Senhora, eu costumava dizer no terço que nós rezávamos, e rezamos durante 35 anos na casa de Dona Maria Vitória, outra santa. Eu costumava dizer que eu via na minha mãe Nossa Senhora na minha casa. Portanto, santa. Aqui na nossa paróquia nós tivemos o São José Hilário, santo. O Padre Miguel, santo. E não sou eu que digo, eu dou testemunho disso. Podia contar até as histórias. Eu dou testemunho disso. Ele precisa estar no altar? Não, ele está no meu coração. E estará, talvez, no coração daqueles que os conheceram, para atestarem a santidade deles. Ora, a santidade deles foi vivida assim, em comunhão com nós outros. Então nós somos parte dessa grande nuvem de que falou o Papa Bento XVI. E repito, por quê? Porque eles viveram na humildade e na caridade. Eu queria concluir fazendo uma menção ainda aqui rápida ao santo que a igreja celebra hoje. Faz memória de um dos grandes santos que a igreja teve. E olhem, foi santo, já era santo aos 27 anos de idade. Aos 27 anos de idade ele foi nomeado arcebispo de Milão. Ele tinha nascido em 1538, e com 27 anos de idade, ele foi nomeado arcebispo de Milão. O nome dele era Carlos e pertencia a uma família nobre do norte da Itália, chamada Borromeu. Então ele é São Carlos Borromeu, que dá nome à cidade de São Carlos, em São Paulo, que é uma cidade progressista, uma grande cidade, uma cidade universitária, onde os nossos irmãos passionistas têm uma grande igreja e fazem um trabalho maravilhoso. É o local onde, não onde nasceu, mas onde viveu o Padre Mauro, São Carlos, e onde o Padre Hildo, de saudosa memória, fez fulgurar a sua luz de santo. Pois bem, São Carlos Borromeu é o grande padroeiro de Milão, de onde ele foi arcebispo já aos 27 anos de idade. E entre muitas das coisas que ele fez, pois bem, muito tempo depois da morte de São Carlos, que ele morreu moço ainda, com 46 anos, 1584, ele morreu, aí, algum tempo depois, fizeram uma estátua, e puseram a estátua numa ilha chamada Isola Bella, que fica no Lago Maggiore, no norte da Itália, que a ilha toda era a terra dele, foi onde ele nasceu. E tem uma cidade logo adiante, que é a cidade dele, Arcona, se não me engano.
construíram uma estátua enorme de São Carlos Borromeu. Ela tem de ponta quase 40 metros de altura, sendo que uma base, contada a base. Então ela se alça acima da ilha, onde está o palácio onde ele nasceu, porque a família dele era uma família nobre, e a estátua está voltada para a cidadezinha dele, Arcona, e ele está abençoando a cidade. A estátua, ele está assim, com os dedos na mão, assim, como abençoando a cidade. Essa estátua seria como qualquer outra estátua, mas ela tem uma particularidade. Ela pode ser visitada por dentro. Ela é feita de cobre, então ela brilha ao sol. Ela é feita de cobre e mais um material qualquer, ferro embaixo, uma coisa assim. O fato é que a gente pode subir até a cabeça do santo por dentro, quer dizer, da estátua de São Carlos Borromeu por dentro. Então, tem uma escadaria com uma infinidade de degraus. É difícil subir aquilo, porque é uma estátua, então é difícil. Vai um de cada vez, e chegando lá em cima, tem que ir e voltar. Aí, chegando lá em cima, você pode olhar pelos olhos de São Carlos Borromeu, você vê a cidadezinha, vê tudo aquilo. Aquela estátua, para mim, é um símbolo. É um símbolo dos santos. São Carlos Borromeu é um santo, porque ele sempre olhou o mundo com o olhar da humildade e o olhar da caridade. Quando a gente sobe lá no alto e olha pelos olhos de São Carlos Borromeu, a gente olha o mundo com os olhos dele. Os nossos olhos se transformam nos olhos dele, e os olhos dele nos ajudam a compreender que se eu quiser ser santo, eu tenho que ser humilde e caridoso. Ser caridoso significa olhar para o meu irmão, especialmente o mais necessitado, e amá-lo como Cristo me amou. Foi exatamente isso que fez de Carlos Borromeu, São Carlos Borromeu. Por que não fazer de você Santa Fabiana, de você Santo Anderson, São José Luís, São Zeca, Santa Eliana, São Luís Gustavo, São Paulo, Santa Maria Pastora, daqui da nossa paróquia. Por que não vê-los assim? Vamos, na nossa ideia, subir até os olhos de Carlos Borromeu e olhar para o mundo com esses dois olhos. O olhar da caridade, o olhar da compaixão, que está metido nesse olhar, e o olhar da humildade, como o seu Zé Hilário. E aí, olhando com humildade os outros, nós vamos fazer parte daquela nuvem, a nuvem dos santos, de que nos fala o nosso Papa Emérito Bento XVI. Que Nossa Senhora nos ajude nesta celebração de todos os santos, nos ajude a nos vermos a nós próprios santos também, porque é assim que Deus nos quer, sendo santos como Ele é santo. E é assim que Ele nos vê, como diz São João na segunda leitura. Ou seja, somos santos porque somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo, em Cristo, por Cristo, com Cristo. Isto é ser santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!